palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira. A igreja nos apresenta o texto de Lucas, capítulo 13, versículo 18 ao 21, continuação do evangelho de ontem. Hoje Jesus fala do reino de Deus e ele quer fazer com que as pessoas simples entendam o significado do reino de Deus. E para isso ele usa uma linguagem da agricultura e também uma linguagem doméstica, para que o povo simples viesse entender o significado do reino de Deus. E ele começa dizendo que o reino de Deus, quando ele pergunta a que podemos comparar, a que é semelhante o reino de Deus, ele diz que o reino de Deus é como a semente de mostarda que o homem pega e lança no seu jardim. Esta semente cresce, torna-se grande árvore e as aves do céu fazem ali seus ninhos em seus ramos. É como a semente de mostarda lançada no jardim. Geralmente a semente, quando nós lançamos no jardim, nós deixamos de ver a semente. Ela desaparece na terra. O que nós vamos perceber é somente depois de algumas semanas que nós iremos perceber o broto daquela semente, a plantinha que nasce. A semente desapareceu, o que surge é o fruto dela. E assim, aquele fruto daquela pequena semente que desapareceu, ela começa a ter utilidade. E assim, os pássaros começam a usar os seus ramos para fazer seus ninhos. O reino dos céus também é assim. O reino dos céus é aquela realidade em que os olhos não veem, mas que tem grande utilidade para a nossa vida. O reino de Deus é tudo para a nossa vida, para a nossa existência. No reino de Deus nós depositamos a nossa confiança. No reino de Deus nós colocamos toda a nossa esperança. No reino de Deus nós fazemos os nossos ninhos, as nossas moradas. O reino de Deus nos dá toda a segurança para estarmos neste caminho por Deus apontado. O reino de Deus não precisa de uma exuberância, de aparecer. O reino de Deus, o que aparece são os seus feitos. São os seus efeitos, a sua força, onde nós usamos para fazer os nossos ninhos, para construir a nossa casa no reino dos céus. O reino dos céus, Jesus diz que também pode ser comparado com uma porção de fermento, lançado em 3 porções de farinha. O fermento também, assim como a semente, ele age no anonimato. Quando a mulher ou quando nós, homens, também fazemos coisa da cozinha, né? Não é só a mulher. Quando nós colocamos a massa, o fermento na massa, o fermento desaparece. Mas a sua ação é exuberante. A sua ação embeleza. A sua ação enriquece a obra de arte. O reino de Deus é isto. O reino de Deus é aquilo que nos faz apaixonar-se. O reino de Deus é aquilo que nos motiva a dar passos seguros. É aquilo que nos dá força e segurança para dizer sim, eu creio que a palavra de Deus transforma, que a presença de Deus é eficaz em minha vida. Mesmo os olhos não vendo, as mãos, o tato não tocando. Mas é uma realidade esta presença. Assim como é realidade a presença do fermento na massa, mesmo nós não vendo a sua ação, mas o efeito
do fermento é belo e exuberante. Assim também o efeito do reino dos céus transforma e dá vida a todos aqueles que se abrem a esta palavra. Deixemos que a palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, nos alcance, nos transforme. E nós deixemos que esta semente possa vir dar fruto, possamos dar segurança a outras pessoas. Como o reino de Deus é aquela árvore que cresce, que as aves do céu fazem nela ninhos, o reino de Deus em nós também nos faça ser esta árvore grande, que ajude a ressignificar a vida de tantas pessoas. Deus estar presente em nós. Bom seria se cada um de nós pudéssemos ver Deus na figura do nosso irmão. Nele se apresenta Deus. Na mesma perspectiva daquela semente de mostarda que desaparece, mas os seus efeitos surgem. Na mesma perspectiva que o fermento na massa some, mas o seu efeito é magnífico. Seja também assim a nossa presença, a presença de Deus, através das nossas ações, da nossa presença no meio do povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar seu like, ajuda muito o seu like. Esse videozinho, esses vídeos que faço todos os dias, ele será bem mais conhecido se você passar a toda vez que você assiste, ouve esse vídeo, se você clica no likezinho, naquele dedo de joia, você está ajudando outras pessoas também olharem este vídeo, que o YouTube só divulga enquanto mais like tiver, mais compartilhamento tiver, mais pessoas inscritas tiverem. Façamos então este exército para que a palavra de Deus chegue mais longe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gratidão.